A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui agradecidos a Deus por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos comentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição número 8, lição de juvenis, que tem como título O Batismo no Espírito Santo. E está conosco o professor Francisco de Lima, que eu já passo a oportunidade para ele fazer sua apresentação inicial. A paz do Senhor, professor Moab Santos, a paz do Senhor, queridos alunos, professores amantes da Escola Bíblica Dominical, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, estamos aqui, mais uma vez, para mais uma super aula. Hoje com a lição de número 8, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, professor Moab Santos. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos como texto chave, né? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Professor Francisco, nos apresenta os objetivos da lição? Muito bem. Os objetivos da lição são 3, né? Cada um de acordo com o tópico apresentado. Se tivéssemos 4 tópicos, seriam 4 os objetivos. Então, o primeiro objetivo é apontar o batismo no Espírito Santo como uma promessa bíblica. O segundo objetivo tem a ver com o verbo enfatizar o cumprimento das promessas de Joel e João Batista. E o terceiro e último objetivo da lição de hoje, professor Moab Santos, é reafirmar a atualidade do batismo no Espírito Santo. Lembrando aos professores que é muito relevante estarem sempre olhando para os objetivos da lição. Isso vai te ajudar a desenvolver uma aula e com escopo definido, né? Às vezes o professor sente uma certa dificuldade, mas eu acredito que se ele olhar para os objetivos da lição, isso vai facilitar saber que algo se espera no final da aula, né? A lição de hoje, ela inicia falando sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. E quando a gente fala dessa promessa, vem uma pergunta, não é, irmão Francisco? Se o Espírito Santo já estava atuando, não é, na igreja, já estava atuando com os discípulos de Jesus, haveria ainda uma promessa de se cumprir referente ao batismo com o Espírito Santo? O que é que diferença é essa de receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Perguntas como essa nós estaremos respondendo nesse podcast. E a primeira pergunta é: por que ainda haveria uma promessa de se cumprir, tendo em vista que o Espírito Santo já estava agindo, não é? Até no ministério de Jesus, como já aprendemos em aulas passadas? Exatamente. A gente fica pensando qual é a diferença entre uma ação, um mover e o outro, né? A gente precisa pensar o cumprimento dessa promessa como ver esse cumprimento ou a promessa como uma intenção divina de capacitar o povo para testemunhar. Os discípulos, os apóstolos, eles viam, percebiam, eles notavam. Eles não eram pessoas destreinadas quanto ao conhecimento. Eles sabiam que o Espírito estava presente, atuando, conduzindo Jesus, né? Porém, eles não tinham ainda percebido, notado ele ser derramado sobre eles. Então, Jesus vem
mostrando que é amigo do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer ser amigo de cada um, queria ser amigo de cada um dos discípulos, como até hoje deseja ser amigo da nação, do povo, de todos nós, né? Ele precisa, nós precisamos saber disso, que ele está pronto. Ele que pode levar a Deus, somente ele tem condições de levar a Deus exatamente aquilo que eu preciso, que eu necessito, porque as minhas palavras são sempre paupérrimas, pobres. Eu falo, mas só o Espírito Santo tem condições de responder, de elevar, de conduzir, né, as palavras de forma ali a, de fato, deixar Deus, né, passar para Deus aquilo que eu necessito internamente. Não é que Deus não saiba, é que só o Espírito Santo sabe fazer isso. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser tem essa condição. E assim, o Espírito Santo foi prometido, e a promessa tinha a ver com que eles simplesmente começava com a obediência, eles tinham que simplesmente continuar ou estar presente no lugar, na cidade chamada Jerusalém, até que lá do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Eles tinham que estar reunidos ali, orando, buscando, e assim eles estavam quando receberam o Espírito. O Espírito que era dado para um povo, para uma categoria, para um grupo, para uma missão especial na antiga aliança, agora é derramado sobre toda a classe. Só tinha que crer. E Jesus já deixou para eles ali o início de tudo. Vocês fiquem reunidos em Jerusalém. Jesus já deixou para eles ali como deveria ser, como deveria suceder as coisas. Vocês fiquem ali juntos, unidos, em Jerusalém. Orem, estejam no cenáculo, até que lá do alto vocês venham ser revestidos do poder de Deus. Esse poder é uma capacitação para que eles saiam testemunhando. Eles não foram mais as mesmas pessoas depois que eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. É bom que se diga isso. Diferente do batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo, tá? Então, a nossa lição de hoje, ela tem esse objetivo, de conduzir os irmãos a entender, a ter condições de, primeiro, afirmar que isso é bíblico. Esse evento não é um evento que eu criei, esse acontecimento não é um acontecimento que nasceu com os defensores ou com os criadores, né, desse segmento, o segmento pentecostal. Não, isso aqui tem sua raiz na Bíblia. E desde muito tempo, o Espírito sempre esteve atuando e não ficou preso ao tempo apostólico. Quando a gente olha para a história do século XX, dia 1º de janeiro, nós temos lá, né, a irmã Agnes Nevada Osman. Ela é a primeira pessoa do século XX ali batizada com o Espírito Santo. É uma mulher. Então, ou seja, veja, o Espírito não deixou de operar. Ele batizou com o Espírito Santo. Jesus batizou com o Espírito Santo, porque quem batiza é Jesus. Jesus batizou com o Espírito Santo, tá? É bom que se diga isso. Lá atrás, os discípulos não parou de batizar. Agora as pessoas têm que o quê? Crer nele, né? Obedecer ele, ficar atento aos sinais de Deus. Para aquele povo foi, vocês fiquem ali, simplesmente começava por isso, né? Parece que não é muita coisa, mas é, porque tem a ver com o obedecer. Vocês fiquem aqui, vocês tenham uma vida consagrada, vocês estejam em oração. Então, uma coisa está ligada à outra. Aí, junto a isso, está a fé. Eles obedecem por quê? Porque tem fé. Então, para os desta geração não é diferente. Vocês querem, vocês creem, então procurem uma vida, né, consagrar-se, procurem ter uma vida de obediência, ser um obediente, viver como um obediente, que Deus vai honrar essa fé que você tem. Você tem uma fé tamanha, porém agora obedeça. Algumas coisas são importantes nesse processo. E uma delas é uma vida santa, separada, é a fé, é a crença de que Deus pode fazer isso hoje. Pode ser na sua sala de aula amanhã. Então é isso, professor Moab Santos. É por esse caminho que a gente segue. Amém, professor Francisco. Isso aí. E eu queria até complementar, deixando claro para os professores, que o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, é diferente do fato apenas de receber o Espírito Santo. É diferente da obra da salvação. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é algo destinado à igreja, não é?
Vocês observam que durante o ministério de Jesus, Jesus, quando falou com os seus discípulos, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E em João, capítulo 20, versículo 22, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Observe que Jesus, antes do dia de Pentecostes, Jesus chega para os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E por que o batismo com o Espírito Santo? Porque a igreja de Deus está com um desafio à sua frente. A igreja de Deus tem ameaças à sua frente. A igreja de Deus tem uma série de obstáculos a vencer, por conta que vivemos em um mundo cruel, um mundo que não ama a igreja, um mundo que não ama o Senhor da igreja. Para que possamos vencer as adversidades na pregação do Evangelho, para que possamos ter uma experiência profunda com Deus, nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo. É tanto que quando nós estamos lendo o texto bíblico, que fala a respeito da promessa do Espírito Santo, junto dessa promessa está o anunciar, o ser mártir, que é a capacitação que o Espírito Santo derrama na vida de quem recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que esse fato, esse acontecimento, ele não é um acontecimento que acontece, que ocorre por acaso. O revestimento de poder não é algo que acontece sem uma presciência de Deus. Nós, quando estamos estudando a lição, nós aprendemos no primeiro ponto que Joel já havia profetizado esse momento. E ele anuncia aquilo que está para acontecer. Anos, tempos antes que tudo isso ocorresse, Joel já estava anunciando. E é tanto que nós lemos aqui o anúncio também de Jesus. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então, a promessa de Joel era uma promessa também de Deus, a promessa de meu Pai. E o interessante é que no dia de Pentecoste, Pedro também entende que naquele momento estava se cumprindo a bendita promessa do revestimento de poder. Professor Francisco, interessante também é que, diante dessa promessa, em um tempo que não existia internet, não existia telefone, né? Mas Deus organiza todas as coisas. Aí chega João Batista. João Batista, ele vem anunciando também o Cristo que batiza com o Espírito Santo. E ele está lá batizando em águas e anunciando o batismo com o Espírito Santo. O que é que você poderia, Francisco, também nos ajudar com esse assunto? Achei interessante a introdução da lição de hoje, que ela é rápida, ela é precisa, mas ela é muito concisa. Ela diz assim como profetizou, olha, João Batista, está falando de João Batista, assim como profetizou sobre a pessoa e o ministério de Jesus, João Batista também falou antecipadamente sobre o batismo no Espírito Santo. João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele também falou de forma antecipada sobre o batismo no Espírito Santo. E ele fala isso com os seguidores de Cristo, com os seguidores dele observando, escutando. Isso faz muito sentido, porque lá na frente, muitos dos discípulos dele vão deixar de seguir ele para seguir Jesus. Então, isso é um ponto que precisa ser falado em sala de aula. Quando a gente fala, quando a gente testemunha, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre Jesus, aquilo que a gente está falando é verdadeiro, as coisas vão se encaixando. E quando é a hora certa, você, por exemplo, está falando sobre o Espírito Santo para uma pessoa que nem crente é, ou que é crente.
em algum momento aquela pessoa vai sentir a necessidade, porque a palavra faz isso, ela vai produzindo, ela vai provocando, através do interesse, uma mudança nas pessoas. E ele foi falando, ele testemunhou, ele profetizou sobre a pessoa, sobre o ministério do Messias, de Jesus. Mas ele vai, enquanto isso, também falando de forma antecipada sobre o batismo no Espírito Santo na vida dos seguidores de Cristo. Ele vai confirmando, assim, o que Joel tinha profetizado lá atrás. Veja como é que é a história. Vocês conseguiram pegar o que eu estou querendo dizer? É que quando a gente vai falando de Deus, é quando a gente vai falando do Espírito Santo. Aqui João está falando de Deus, do Espírito Santo, está apresentando o plano divino, o plano de Deus. E agora ele traz aqui Jesus Cristo como aquele que vai batizar no Espírito Santo. Então isso é interessante porque Joel já tinha profetizado isso. E a verdade faz isso. Você vai liberando uma porção aqui, você amanhã fala outra, apresenta outra porção ali àquela pessoa, e o tempo vai, ele mesmo assim se encaminha de completando as coisas, de encaixando, de fazendo aquilo que lhe é próprio. Entendeu? Então, ele vai trazendo ali o que o profeta Joel pregou, e o anúncio do batismo do Espírito Santo, é interessante isso, que aparece bem no início do ministério de Jesus, por meio desta profecia, vai ganhando uma ênfase, vai ganhando um destaque. E lá na frente, quando Jesus aparece no cenário, que João diz que importa que ele cresça, que ele diminua, os que estão do lado do João, o Batista, né, aquele que batiza, veja que interessante, já estão ali cheios do conhecimento, do entendimento do que disse Joel, porque João, o último dos profetas do Antigo Testamento, também completou, concordou. Então, as pessoas estão cheias, estão preenchidas, estão se sentindo realizadas, porque receberam uma informação verdadeira. E a palavra de Deus, que ela é verdadeira, ela tem este poder, ela é eficaz, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ela acessa um lugar que ninguém consegue acessar e vai trabalhando no homem. Então, isso precisa ser dito aqui. Então, os discípulos, quando eles veem Jesus, eles já sabem que ali está o cumprimento da lei e dos profetas. Agora, eles vão recebendo outras informações. Jesus já está ali como aquele que João disse que veio, que era a luz do mundo. Jesus disse, ele é a luz do mundo, eu não sou a luz, eu sou um testemunho, eu dou testemunho dele. Eu vim aqui para pregar, eu sou um precursor, eu vim trazer boas novas, eu vim apresentar a vocês aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Eu batizo com água. E esse batismo com água, nós vamos entender na lição que ele tem suas características, totalmente diferente das características apresentadas pelo batismo, né, concedidas pelo batismo no Espírito Santo com fogo. Isso é interessante. Então, aqui, por isso que eu falo, tudo envolvia a obediência. É o simplesmente que faz toda a diferença. Eles precisavam ficar na cidade, serem obedientes, estarem no cenáculo, orando, que Deus iria ali cumprir o que tinha prometido. Então, trazendo essa introdução, professor Moab Santos, chegando aqui no tópico número 1, o cumprimento da promessa de Joel, aonde eu já passo para o irmão, fazendo essa introdução, a gente aqui, o professor, o aluno, fica climatizado quanto ao assunto super interessante que nós vamos trabalhar aqui em sala. Amém, João Francisco, exatamente. E eu fico muito feliz quando a gente ouve falar de promessa, porque mostra que o nosso Deus, ele não é pego de surpresa, né? Ele já conhece todas as necessidades da igreja. E por já conhecer, né, de antemão todas as necessidades da igreja, a promessa do revestimento de poder, ela já tinha sido anunciada. Muitas vezes a gente, no dia a dia, descobrimos novas necessidades e muitas vezes não nos preparamos para aqueles desafios, mas não é o caso da igreja. A igreja, ela tem seus desafios já previamente conhecidos por Deus, e a capacitação, o revestimento de poder, que se origina no Espírito Santo, isso aí resolve todos os pré-requisitos para que a igreja possa
expandir, não é? Amém. Glórias a Deus. E dando continuidade aqui à lição, aí a gente chega agora no segundo ponto, né? Essa grande promessa, essa rica promessa, ela se cumpre, né? E não é de se esperar diferente, porque Deus, ele promete, mas Deus também, ele cumpre as suas promessas, né? E no dia estabelecido por Deus, determinado por Deus, ouviu-se o som como de um vento veemente, impetuoso, e viu-se também línguas repartidas como de fogo. E o que me chama bem a atenção ali é que esse evento foi um evento que resultou em evangelização e salvação, né? Pessoas ouviram as boas novas do evangelho em sua própria língua. Um dia que não foi organizado pelo homem, mas foi organizado por Deus. Deus estava capacitando, Deus estava agindo, Deus tinha organizado um grande dia para que nesse dia almas pudessem se render ao Evangelho. Pessoas que falavam outros idiomas. E esse outras línguas aí, existe uma palavra que a gente utiliza que é a glossolalia, não é? Que faz referência a essa capacitação onde se consegue falar em línguas do céu ou línguas dos homens, capacidade dada por Deus. Professor Francisco, o que é que você poderia também nos trazer referente a esse dia tão especial, dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo ele é derramado sobre todas aquelas pessoas e acontece esse evento maravilhoso organizado pelo próprio Deus. Amém. Pentecoste, a festa judaica, né, aconteceu, melhor dizendo, 50 dias após a festa da colheita. Os discípulos estavam ali dentro daquilo que eu falei, né, em obediência, reunidos no cenáculo, cerca ali, número de quase 120 pessoas, podemos ver isso ali em Atos, a partir do versículo 1 de Atos 2, como já foi falado aqui no início. E isso aí não é um acontecimento separado, sem ligação. Ao contrário, como diz o subtópico 1 aqui do tópico 1, é um acontecimento fundamentado. Mas é fundamentado, mas ao mesmo tempo é algo que está dentro de um quadro inusitado. Por que inusitado? Porque muitas reações ali, as mais diversas reações, estão presentes. Você vê gente que zomba, você vê gente que... Você vê a zombaria presente, você vê a admiração presente, você vê a vontade das pessoas se aprofundarem naquilo, você vê também muitas mentes rasas, ao ponto de dizer que os servos de Deus que estavam falando foram batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, né? Eles estavam embriagados. Aí Pedro, cheio da autoridade de Deus, se levanta e dá uma explicação, um show de apresentação, me permita falar assim. Ele faz uma espécie de tour histórico, mostrando ser um conhecedor. Por isso que é bom a gente conhecer as Escrituras. Quando a gente olha para Atos, capítulo 17, do versículo 7 em diante, do versículo 8 ali, nós vemos Paulo chegando numa cidade, né? E daí ele chega no local e ele tem um encontro com os crentes de Bereia. E aí a gente vê as escrituras dar um destaque aos bereanos, porque eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica chamavam atenção. Quando você vai para livros históricos diferentes, não estou falando da Bíblia, mas livros milenários, livros antigos, mostra que essa civilização, ela era uma civilização inteligente, só que o escritor sagrado dá um salto, eleva os de Bereia. Diz, olha, os bereanos eram excelentes, porque estava sendo pregada a palavra e eles estavam indo lá, nas escrituras, vendo se aquilo ali, o que eles tinham como escritura, vendo se aquilo ali de fato estava escrito, era verdadeiro. Então, Pedro, quando vê que se levantam esses que estavam zombando perante os que admiravam, sabe? Pedro vai e diz, espera aí, eles não estão bêbados, são quase 9 horas, são 9 horas da manhã,
E ninguém aqui está embriagado. Não, ninguém aqui está embriagado. Pedro levantou-se e deu uma explicação convincente. Ele foi buscando nas Escrituras uma razão. Veja, eu disse uma razão que justificasse aquele acontecimento. Então, você só consegue fazer isso quando você conhece as Escrituras. Na escola zombam, na faculdade vão zombar, até o último dia, até o último minuto, o minuto que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, professor Moab, será assim. Será assim, a igreja vai estar presente. Você vai estar falando para pessoas que vão querer ouvir e outras que não vão fazer questão de lhe dar atenção. É zombaria pura. Mas o que precisamos ter? Convicção de quem somos, para que fomos separados, tá? E qual é a nossa missão. Então, jamais se tinha visto algo semelhante. Pedro sabia disso. E Pedro ali estava olhando para a história judaica e dizendo, olha, isso aqui está escrito. Vocês precisam se atentar, e vocês que são inteligentes, vocês que são conhecedores, ao que disse o profeta Joel. Então, Pedro fez o que nós devemos hoje, nesta geração, perante esse povo incrédulo, também fazer. Nunca se deve aceitar qualquer tipo de manifestação espiritual que não tenha um respaldo bíblico. Veja, Pedro estava mostrando ali que aquilo estava sendo aceito. Estamos falando do apóstolo Pedro, um homem conhecedor, que agora é um transformado, é uma nova pessoa. Depois desse batismo, ele não foi mais o mesmo, tá? Veja, Pedro aqui está mostrando que ele avaliou aquilo segundo a ótica judaica. Então, para o povo ali, isso tem um peso a fala de Pedro. Afinal, é Pedro. Afinal, é aquele que andou sobre as águas com Jesus. É aquele que negou Jesus e mostrou profundo arrependimento. Então, eles olham para Pedro prestando atenção, eles não estão só olhando por olhar. Então, isso precisa ficar bem claro. E no último subtópico aqui, do tópico 1, professor Moab Santos, que diz o início de uma nova época, ainda tratando da profecia de Joel, a gente tem que entender que a profecia de Joel ela é poderosa. Ela chama atenção quando o próprio Pedro apresenta Joel, porque ela tem ali, ela apresenta a sua, ela está envolto por uma, vamos dizer assim, por uma coberta, um pano de fundo. O pano de fundo é esse, e esse pano de fundo cobre o tempo da igreja e do Espírito Santo, que teve seu início no dia de Pentecostes, e vai até o arrebatamento da igreja. Então, a profecia de Joel é poderosa porque o pano de fundo dela, ou a cortina que estava na frente dela e agora é rasgada para que aquela profecia tome o seu lugar de destaque, alcance a todos, né? Se existia um véu, uma cortina foi rasgada, certo? E agora aquela profecia, o que Joel disse, agora vai tomando, vai chegando a muitos, chega a Pedro, deste tempo, com autoridade. E isso, a autoridade se resume a quê? Ou está ligada a quê? Ao fato de que essa profecia, esse batismo com o Espírito Santo, que esse derramamento, agora é algo ao alcance de todos, para jovens, para os filhos, para os pais, para os anciões ou anciãos, como você queira falar, as duas expressões estão corretas, tá? Estão corretas. Então, assim, é para todos, para rico, para pobre, para chefe, para servo, não importa, para todo aquele que crê. Então, o pano de fundo ali é que esse batismo ele vai do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Então, Pedro, naquela ocasião, ele está identificando a inauguração desse tempo previsto lá atrás, desde lá de trás, pelo próprio profeta, o profeta Joel. Tá? Então, a época do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne agora está em voga. E isso hoje em dia, veja que até hoje está chamando muita atenção, porque nós temos aí os cientistas, né, da religião, aí os estudiosos das muitas religiões, olhando para o pentecostalismo como um movimento importante, agregador, de empoderamento. Então, as universidades, as faculdades estão estudando o pentecostalismo. Só que o que para eles agora é destaque, chama atenção, é interessante, para nós já é importante há muito tempo. Nós já damos atenção aos pentecostais, já damos a atenção devida ao Espírito Santo, desde quando nós nascemos na fé, desde menino. Então, o Espírito Santo acha isso importante, valoriza isso em nós e não quer que isso saia da gente.
Porque quando a gente perde, a gente deixa de valorizar o Espírito Santo, finalizando aqui o tópico 1, tá? A gente deixa de valorizar Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, vamos em frente, valorizando e entendendo que isso que foi prometido por Joel lá atrás, que antigamente era dado só aos reis, aos profetas, sacerdotes, ou a alguém para uma função específica, especial, era dado naquele momento ali, pronto, depois saía. Hoje ele é derramado, ele é dado. O que eu preciso fazer? Já que é dado a todas as pessoas, passou a ser uma bênção liberada para todos. Eu preciso, como eu já disse, venho dizendo a lição toda, somente crer. Amém, professor Francisco. É isso aí. É importante nesse tópico 2, né, a gente entender que há uma diferença de batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Enquanto o batismo em águas representa o sepultamento do velho homem, enquanto o batismo em águas representa não só o sepultamento, mas o morrer com Cristo, né? E o ressuscitar com Cristo. O batismo com o Espírito Santo fala da capacitação, do revestimento de poder, onde aquela pessoa que já morreu com Cristo, ela agora vai fazer a obra de Cristo, ela vai trabalhar em prol da expansão da igreja. E tudo isso, como foi bem anunciado aqui também, contextualizado com as Escrituras. Nós não estamos falando de um modismo, nós não estamos falando de uma ideia nova, de uma experiência nova que não está coerente com a palavra. Pelo contrário, a nossa alegria é em afirmar que tudo o que está acontecendo, e especificamente falando do batismo com o Espírito Santo, é algo previamente anunciado por Deus através de seus profetas. E agora nós estamos entrando no terceiro tópico. Será que esse batismo com o Espírito Santo, será que essa ação do Espírito Santo foi restrita a um momento no tempo, ou ela é contínua até a volta de Cristo, até o momento que Cristo irá levar a sua igreja? E também, já aproveitando nessa oportunidade, eu queria compartilhar com os meus queridos, amados irmãos professores. Eu estou aqui acompanhado da nossa declaração de fé, não é? Vocês vão perceber que cada assunto deste que está sendo abordado na lição, ele está sendo trabalhado aqui. Por exemplo, a gente tem um capítulo falando só sobre o batismo no Espírito Santo, com as referências bíblicas, para deixar claro para os irmãos que nós estamos aqui afirmando, mas fundamentado na Bíblia Sagrada, como falou o nosso professor Francisco. Então, a próxima pergunta é: o batismo com o Espírito Santo é um fenômeno que ficou preso ao momento da história ou é para os nossos dias? Irmão Francisco, como é que a gente poderia encontrar essa resposta biblicamente? Apesar que eu já vou até adiantar aqui, se vocês observarem Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, tem um texto que talvez nem todos conheçam. Diz assim, no segundo momento, após o dia de Pentecostes: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, falar em línguas não foi restrito ao dia de Pentecostes. Outro texto bíblico está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, essa é a nossa pregação, o nosso ensino, que o batismo com o Espírito Santo não ficou restrito ao momento do tempo. Professor Francisco. Muito bem, a atualidade da promessa é o tópico 3, é o título do tópico 3. Esse batismo que é dado por Jesus e independe da nossa vontade, né? Diferente do batismo nas águas que eu escolho, eu que decido, né? É uma escolha minha, é um testemunho público, então eu que faço esse testemunho público. Quando é que eu quero fazer? O dia que eu digo para o meu pastor, para o meu discipulador, eu estou pronto a
ir, a descer nas águas. Então, esse batismo aí, que é o batismo de João, o Batista, aquele que batiza, ele é um batismo onde eu vou lá, né? E escolho, eu quero me batizar amanhã. O objetivo desse batismo é levar através da minha vida, tornando público as minhas escolhas. Eu desejo agora, eu digo para o mundo, viver para Cristo. Eu que desejo. Eu quero, eu que decido. Então, ou seja, diferente do batismo dado por Jesus, que independe da nossa vontade. E o que podemos fazer para recebê-lo é apenas buscá-lo, é apenas acreditar nele, e isso tudo mediante a fé. Então, isso é atual, é uma promessa que é atual para nós. Essa doutrina, a doutrina do batismo no Espírito Santo, ela é atualíssima, ela é contínua, é uma ação que, cadeado algum, conseguiu detê-la, impedir que acontecesse. Ela não está presa numa gaiola, ela não ficou presa dentro de um livro, um ensinamento preso, um ensino preso dentro de um livro empoeirado que ninguém nunca mais leu, a não ser aquele que escreveu. Não, ao contrário, está ao alcance de todos. E ao examinar as Escrituras, podemos perceber que essa promessa do derramamento do Espírito Santo, tal como cremos, tá? Tal como acreditamos ser verdadeira, ela continua forte, cada vez mais empoderada, é uma palavra muito usada nesse tempo, porque ela vem de Deus, ela tem sua origem no próprio Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, a gente não pode esquecer disso, meus irmãos. Quando a gente olha, por exemplo, para as Escrituras, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós temos lá a história de Ananias e Safira. E o versículo de número 4 do capítulo 5 diz assim: guardando-a não ficava para ti, fala da herdade que eles venderam e ficaram com a parte do terreno. E Pedro diz, é Pedro que está aqui falando, diz, olha, bom seria que vocês guardassem para vocês, guardando-a não ficava para ti essa parte da herdade do terreno, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração de ficar com a parte? Aí ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso é interessante, porque no versículo anterior, Pedro está aqui dizendo, no versículo 3, olha, então Pedro diz, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. E no final do versículo 4, ele termina dizendo, não mentisses aos homens, mas a Deus. Então, nós estamos falando aqui que o Espírito Santo, ele é Deus. Essa promessa que o Espírito Santo estaria sendo derramado, é o próprio Deus, através do seu Espírito, que é santo, sendo dispensado às multidões. É uma promessa bíblica à disposição de todos, para todas as pessoas. É uma bênção contínua, disponível, e ainda hoje isso é possível. Vocês lembram que no início eu citei a irmã Agnes Nevada? Lembra disso? Essa mulher, veja, foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo do século XX. Mas por que isso aconteceu? Por que ela está na história? Porque ela creu. Você também hoje, a partir desse momento que assiste esse vídeo, você pode ser o primeiro da sua família, você pode ser o primeiro na tua igreja. Professor, pergunta na tua sala de aula se os alunos são batizados com o Espírito Santo. Se há entre eles aí pessoas que acreditam no que disse João. João, que foi o precursor que veio falando de Jesus, que foi previsto por outra profecia de um profeta chamado Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Aqui na revista está errado, está versículo 30. É versículo 3. Ele é a voz que clama no deserto. Então, pergunta em sala de aula, aqui entre nós tem alguém que crê no que disse Joel, no que disse João Batista, no que disse Jesus, no que disse Pedro? Pergunta em sala, alguém vai levantar a mão. Eu creio, mas eu ainda não sou batizado. Aí você olha para suas mãos e diz, Senhor, agora. Não porque você está determinando, mas é por fé, você diz agora. E coloca as mãos sobre os seus alunos, sobre os professores, superintendente, sobre a tua classe, sobre a tua igreja, e ela vai ser incendiada. Isso é atual, essa bênção é atualíssima, é contínua e quer alcançar todos nós. Então, chegamos ao término da lição dizendo, ela é importante para a vida saudável da igreja. Quem não tem o Espírito Santo derramado, veja,
parece que tem algum problema, aquela igreja não cresce. É uma igreja que envelhece, não tem jovem nela. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm vontade de evangelizar, de ir buscar as pessoas. Quando eu digo isso, que ela envelhece, porque tem muita gente na igreja, em algumas igrejas, que você vê que ela tem gente de 80, 90, 70, mas por que ela não tem mais pessoal de 20, de 30, de 15, 18? Porque a igreja, aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo, envelheceram e por dificuldade física não conseguem mais ir às ruas. Isso é normal. A igreja, o dinamismo, o Espírito Santo também coopera com isso, com a mecânica da salvação. É bom que se diga isso. O Espírito Santo, que é criativo, vai criando em nós, vai gerando em nós a intenção de alcançar o mundo e vai nos dando, através da criatividade, estratégias para alcançar a mocidade, para alcançar os jovens, para alcançar os adultos, para alcançar aquele jovem rapaz, para aquela moça que está ali vencendo a etapa da puberdade. Então, que Deus abençoe vocês. Orem a Deus e peçam: Senhor, usa-me como o Senhor usou João o Batista. Usa-me, Deus, como o Senhor usou o profeta Joel. Eu quero alcançar o povo como Pedro alcançou milhares com uma pregação. Então, que Deus abençoe vocês. Isso só foi possível porque o Espírito Santo tinha lugar no coração deles, guarida para atuar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, nessas palavras de conclusão, nós podemos já entender, né, que o revestimento de poder foi uma promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes. Não um revestimento de poder, não. Ele tem propósito, tem objetivo: capacitar a igreja para a sua expansão, capacitar a igreja para vencer os desafios, para vencer as ameaças, para que a igreja não desanime em meio aos ataques, não é? O revestimento de poder é para os salvos, importante lembrar desse detalhe. O batismo com o Espírito Santo, ele é na vida do salvo, e o salvo, por ter o Espírito Santo, ele está sendo produzido nele o fruto do Espírito Santo. Mas quando nós falamos batismo, revestimento de poder, dom do Espírito Santo, que é manifestado através do falar em outras línguas, estamos falando de uma capacitação para que a igreja caminhe e possa expandir, como falou bem o nosso professor Francisco. E para concluir, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é algo atual, não está preso no passado, é tanto que os desafios da igreja, a tendência é cada vez se tornarem maiores, né? Cada dia que se passa, o mundo vai ficando mais contrário às doutrinas do Evangelho, o mundo vai se tornando mais inimigo de Cristo, muitos os falsos profetas, muitos os falsos testemunhos, e isso faz com que a igreja, nesses últimos dias, né, possa enfrentar toda essa realidade negativa, mas para ela vencer e expandir, só cheio do Espírito Santo. Meu querido professor, meu querido irmão, eu estou muito feliz aqui com a sua presença, com a sua participação. Se inscreva, né, no canal, deixe o seu like, o seu comentário, e nós estamos aqui juntos para que possamos anunciar sempre, fundamentado na Bíblia Sagrada, as boas novas do Evangelho. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecidos a Ti por mais uma oportunidade que nós recebemos para estudar a Tua palavra. Abençoa cada professor, cada superintendente, cada aluno, para que eles possam cada vez mais estar mais firmados nas Escrituras, entendendo a Tua vontade. Amém. Amém.